Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, né? E o assunto de hoje, eu vou gravar aqui a série que bombou. Quando eu gravava os vídeos lá pro Facebook, bombou essa série aqui. Porque foi aí que começou o pessoal a falar: Willy, faz um canal no YouTube, leva esses vídeos pro YouTube, né? Então, chegou a vez, né? Aí eu vou falar dos tipos de solteiro que tem na igreja, né? São uma série de 4 vídeos onde eu vou falar. Nesse vídeo, que é o primeiro, eu vou falar do mais comum. Infelizmente, esse tipo é o mais comum. No segundo, eu vou falar do mais perigoso. Do terceiro, eu vou falar do mais correto. E no quarto, eu vou falar do mais raro. Não que o quarto não seja correto também, mas é mais raro de acontecer. Mas vamos então para o primeiro tipo de solteiro na igreja, né? E esse tipo de solteiro é justamente aquele tipo que eu cheguei a falar aqui em 2 vídeos no canal, que é aquele que a doutrina do banco costuma matar. São aquele cara ou aquela moça que entra na igreja entra só para trás de um namoradinho, de uma namoradinha, né? Na verdade, não entra na igreja por causa de Deus, ela entra na igreja porque quer um relacionamento. Mas por que isso acontece? Porque, irmãos, hoje em dia, o jovem, ele tem tanto medo de ficar sozinho, ele tem tanto medo de ficar solteiro, que às vezes se ele não consegue alguém, ele sai da igreja. Não consegue alguém, aí ele quer arrumar em outro lugar. Ele não entra na igreja para orar, ele não entra na igreja para buscar a Deus, para ver o que Deus tem para a vida dele, não. Ele entra na igreja, só quer olhar os garotos, ela só quer olhar os garotos, ele só quer olhar as garotas, e fica nisso, né? E esse tipo de jovem é tão comum justamente por causa disso. Porque a pessoa, quando chega numa certa idade, ela tem medo de ficar sozinha. Aí quer a todo custo achar alguém dentro da igreja e acaba se atrapalhando, acaba fazendo um monte de coisa que não deve, né? Mas tem muitos pregadores, muitos pastores e muitos líderes que têm uma parcela de culpa nisso. Por quê? Porque, como eu falei, a jovem, hoje em dia tem muito medo de ficar sozinha, de ficar solteiro pro resto da vida, de não achar ninguém. E aí, sabe, para você levar um jovem ao emocionalismo, um pregador para levar o jovem para o emocionalismo, sabe qual é a melhor coisa a fazer para fazer isso? É só profetizar na vida sentimental dele. É profecia ou é profetada? Não interessa. Você quer levar ele para o emocionalismo, é só você profetizar na vida sentimental dele. Teve uma vez, isso aconteceu na minha igreja, e como o pessoal lá da Resgatando Vidas assiste bastante meu canal, eu comentei isso inclusive numa aula de escola bíblica lá. Que teve uma vez, eu fico sentado no meio dos jovens. Sim, gente, tenho 32 anos e sento no meio da mocidade. Estava sentado no meio da mocidade, aí o pregador foi profetizar na vida sentimental de um jovem. O cara estava sentado bem do meu lado. Quando ele apontou o dedo, eu fiz até assim, ó. Por quê? Eu não acredito nesse tipo de profecia. Por quê? Justamente porque essas profecias são usadas para levar o jovem ao emocionalismo. Tá, mas e se o cara estiver sendo usado por Deus? Olha, se ele estiver sendo usado por Deus, Deus que me confirme, né? Mas eu particularmente não acredito em profecia na vida sentimental. Mas isso é uma opinião minha. Aí profetizou na vida daquele rapaz que estava sentado perto de mim, né? Profetizou que a namorada dele chegaria em breve, né? E realmente começou um namoro menos de um mês depois. Acho que de uns 15 dias depois o rapaz estava namorando. Só que aí o namoro do cara não durou um mês. E aí, foi de Deus?
E sabe o que é pior? Nenhum dos dois está na igreja hoje. Foi de Deus? Então, William, o que a gente tem que fazer, irmão? Você tem que orar, tem que buscar Deus, você tem que entrar na igreja, primeiramente para buscar Deus. Por quê? Porque a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você entra na igreja, irmão, você tem que primeiro buscar Deus. Você tem que primeiro ver o que Deus tem para você, ver o que Deus tem para sua vida. Não só a vida sentimental, mas também a vida ministerial, a vida espiritual, a vida profissional. Não só essa área da sua vida. Tá, Willy, mas eu sou líder. Como é que eu faço para lidar com um jovem desse? Eu descobri um jovem na minha igreja que tá com esse comportamento. O que eu faço? Irmão, você é líder, você não pode desistir dele. Você tem que orar por ele, você tem que envolver ele nos trabalhos, você tem que envolver ele nas atividades. Você não pode excluir ele. Por quê? Porque vai chegar um momento que vai ser só ele e Deus. Aí quando for o momento dele e Deus, ou ele se conserta ou ele desvia de uma vez. Só que aí, se acontecer dele sair da igreja, Deus não vai te cobrar porque a sua parte você fez. O importante é você fazer a sua parte como líder, como homem de Deus, como cristão, de envolver ele nas atividades. Obviamente, se ele ficar dando em cima das meninas dentro da igreja, obviamente você tem que repreender sim. Mas você tem que fazer a sua parte de não excluí-lo das atividades, não excluí-lo dos trabalhos. Obviamente, se ele não fizer nada grave, né? Mas então, como é que eu faço? Mas eu quero achar alguém. O que eu faço, irmão? Você tem que, primeiro, para você fazer isso, você tem que investir em você. Investe na sua vida espiritual, investe na sua vida ministerial, investe na sua vida profissional. Porque para você achar alguém, você primeiro tem que se preparar, né? Não adianta você querer achar alguém, aí a pessoa vai lá, você trabalha de quê? O que você faz da vida? Você tem que investir em você. Talvez invista em estudos, invista num trabalho legal, invista na sua vida ministerial, porque principalmente quando é jovem de igreja, as pessoas olham muito isso, você é muito visado. Eu sei porque eu sou ministro de louvor na igreja. Eu sei o quanto eu sou visado lá. Não nessa questão de vida sentimental, porque eu já vou adiantar que o meu tipo de solteiro na igreja é o tipo 4, tá? É o tipo mais raro. Então eu vou falar lá no quarto vídeo da série. Então, mas jovem de igreja, principalmente jovem que tem cargo, é ativo na igreja, ele é muito visado. Então você tem que investir muito na sua vida ministerial. Você tem que investir primeiro na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Você tem que primeiro investir em você, para depois você pensar em achar alguém. E não o contrário. Muita gente, a pessoa que tá louco para achar alguém, para não, com esse medo todo de ficar sozinho, que isso atrapalha muito a vida espiritual de muita gente. Aí por conta desse medo, quer primeiro achar a pessoa para depois arrumar a vida dela. Não, você tem que primeiro arrumar a sua vida para depois ir procurar alguém. Como diz o pastor Cláudio Duarte, para você ser feliz com alguém, você tem que primeiro aprender a ser feliz sozinho. Então, você não pode entrar na igreja para ir atrás de um namorado, atrás de uma namorada. Não que você não deva orar por isso. Você pode orar sim pela sua vida sentimental. Mas primeiro você tem que investir em você, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual e até mesmo, por que não, na sua vida acadêmica, na sua vida de estudante. Você tem que primeiro investir em você, para depois investir em procurar um relacionamento, amém? Eu fiz com a intenção de ajudar, Deus abençoe a todos. E se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e aproveita aqui e deixa aqui nos comentários sugestões de assuntos que você gostaria de assistir, amém? Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.